técnico aqui me ajudar. Então, tá Espera bom. que a gente só tem um tripé em casa. Enquanto a Ana conecta o áudio dela, hoje nós vamos falar sobre procrastinação, Nossa, tá muito baixo. organização, a rotina. Não, peraí. Vimos aí algumas dificuldades de Ai, vocês, né? voltei. Que vocês já estavam passando lá com o... Ah, a Bia tá mexendo? Tá. Vou esperar para ver se dá certo. Ai, Cristo. Não ri não, filha. Você tá rindo? É de nervoso, só se for. Meu computador desligou antes de começar. Eu tô no celular aqui, mexendo no computador para voltar para a Gente, tela. eu vou sair e entrar de novo. Tá. Tchau. Eu posso aproveitar e dar um informe? Enquanto a gente espera? Fica à vontade. Ó, eu só queria pedir uma coisa. Acho que agora a gente vai conversar bastante. As meninas que vão conduzir aqui, eu só vou assistir. É sempre muito bom quando os alunos falam. Fiquem à vontade para falar, né? Conforme as meninas forem convidando. Mas é muito importante, gente, que vocês fechem o áudio depois que vocês falarem. Eu não sei se vocês perceberam, mas tinha vários momentos que a Bia estava falando e que a voz dela sumia. Era porque tinha algum áudio aberto, então tinha que ficar procurando e fechando os áudios que estavam abertos para a gente conseguir ouvir, porque ele dissipa o áudio. Então, só tentar lembrar de abrir na hora de falar, mas depois fechar para ficar bom o áudio para a gente ouvir bem as meninas, tá bem? Tá bom. Tá. Era isso, Nath? Era isso. Tá, então vamos lá. Nós temos pouquinho tempo, né? Peraí que eu tô ouvindo. Oi, gente, agora estão me ouvindo? Perfeitamente. Ai, muito bem. Muito bom. Mário, eu só me apresentei. Bom, então... Só me apresentei, porque aí deu problema no meu áudio aqui, aí eu saí da sala e entrei novamente. Tá bom, então seremos só nós hoje. Meu nome é Maria Rúbia, para quem não me conhece, a Carla. A Karine não pôde participar dessa vez por conta de contratempo no trabalho, mas nós vamos ter outras oportunidades de conversar. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação e organização à rotina, né, Ana Carla? Isso. Tem sido uma dificuldade não só para quem tem aí que estudar, mas nas nossas outras atividades também. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês, se vocês viram o vídeo que a gente mandou essa semana no grupo, né, Nath? E queria saber de vocês, com relação, assim, ao que a gente apresentou lá no vídeo, se vocês têm tido aquela dificuldade, se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar no conteúdo que a gente separou para hoje. Quem viu o vídeo? Eu, Ângela, vi o vídeo. Gostei bastante. Sinto dificuldade em organização. Legal, Ângela. Nós vamos falar um pouquinho disso, mas é muito importante, assim, que vocês tragam as dificuldades de vocês para a gente conseguir direcionar mesmo a nossa conversa. Mas alguém viu? Eu vi a Deila, eu também tenho a mesma dificuldade. Com relação a como se organizar, né? Isso. Tá. Eu vou tentar compartilhar com vocês os slides que a gente preparou. Se eu não conseguir, não tem problema, a gente vai seguindo aqui o tema. E se de qualquer forma, depois a Nath vai mandar para vocês também. Vamos ver se dá certo. E vamos mandar 2 videozinhos para eles também, né, Mara? É um desenho bem legalzinho, que mostra bem a organização e a pessoa desorganizada, a dificuldade que ela tem, né, para manter a rotina. Mara? Conforto com o vídeo? Alguém ficou ou mais ansioso, ou te tocou de alguma forma, ficou incomodado com o assunto? A Gabi escreveu aqui no chat, eu vi também, muito bom. Escreveu o que? Não vi. Eu vi também, muito bom. Gabi, pode falar com a gente, tá? Eu ainda não vi, mas eu vou ver em calma. Tudo bem.
E com relação à procrastinação, alguém aí sente que isso seria aí uma possível causa com relação a essa dificuldade de organização? Sim, bastante, por causa do Muita. acúmulo de muitas coisas e trabalho, escola, curso, então eu acho que está atrapalhando bastante. Vamos ver, acho que eu consegui. Me falem se vocês estão vendo, tá? A tela. Apareceu para vocês? Não, Apareceu, Mara, apareceu agora. tá, apareceu. Agora Apareceu? apareceu. Tá. Então, esse é o assunto que nós vamos abordar, né? Do que nós vamos falar. Deixa só, não está aparecendo, é para mim, para eu acompanhar junto com vocês. Pelo celular. Nós vamos falar sobre o que é, sobre como isso atrapalha, em que área que atrapalha, também em que situações que podem ocorrer, como a gente pode ter uma rotina um pouco mais organizada, e se isso vai ajudar de alguma forma aí a combater a procrastinação. Peraí, apareceu um... Deixa eu ver. E também como colocar isso em prática, né? Na teoria, a gente sabe que na internet tem muito material com relação a isso, e na verdade a gente tem uma dificuldade de colocar isso. Esse aqui é um poema, eu não vou ler, como o nosso tempo está curto, depois vocês leem, de Fernando Pessoa, eu achei ele fabuloso, porque fala muito dessa questão da gente deixar as coisas para amanhã, que é o que a gente entende por procrastinar, né? Todo mundo sabe o que é procrastinar, tem gente que ouve essa palavra por aí sem saber o significado? Todo mundo sabe? Eu não sei, Leila. Deila, procrastinar? Alguém mais? Eu também não sei. É normal, muita gente usa a palavra, a gente ouve essa palavra o tempo todo, e às vezes a gente tem dificuldade de identificar o que realmente significa. Procrastinar, de uma forma muito simples, é deixar para depois, deixar para amanhã, né? Eu trouxe Errou. Normal. Por que ela só me organiza ali? Mara, eu acho que travou. Vocês estão ouvindo a Mara, gente? Não, eu não tô vendo. Não, não tô não. Você Carol, me ouvir? pense para a gente saber o que é procrastinação, né? Voltaram a me ouvir ou não? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas as imagens não estão aparecendo. A Mara deve ter tido problema lá em relação às imagens, mas para procrastinar de uma forma bem simples e resumida, é a gente sempre deixar para amanhã. Amanhã eu posso, amanhã eu vou, hoje nunca podemos, sempre amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu falo tal coisa, eu preciso fazer tal coisa, amanhã eu vou. É bem... Mara, você está aí? Então continua. Então, para quem falou que não sabe qual é o significado do conceito, né, procrastinar é o hábito que a gente tem de deixar as coisas para fazer depois. Adiar uma tarefa que é importante, que vai afetar a gente de alguma forma, para fazer outra coisa. E isso falando de uma forma simples, né? E é algo muito mais comum do que a gente imagina. Por medo de frustração ou por querer que seja perfeito, né? E com medo de não alcançar o perfeccionismo. Isso. A gente vê muito falar de procrastinação quando fala de trabalho, quando fala de estudos. Depois eu faço, sabe? Quando você tem um prazo para entregar um trabalho da escola, um trabalho da faculdade, você deixa para as últimas horas e acaba não conseguindo ter o desempenho que você tinha. Mas a procrastinação, ela existe em diversas áreas, né? Não somente na área dos estudos. Tem gente que demora para marcar uma consulta no médico, por exemplo, e isso cria
pode trazer aí inúmeros problemas, e em outras áreas também, às vezes toma multa, paga juro, porque deixa a conta para pagar depois. Vocês percebem esse comportamento em outras áreas também, ou é mais voltada para o estudo? Eu percebo em outras áreas também, não só na área do estudo, sabe? Cotidiano, né? Bastante. E você percebe esse movimento enquanto ele está acontecendo? Você se percebe, eu estou procrastinando, eu deveria fazer e tenho uma dificuldade de mudar? Ou você não percebe, só quando chega na hora que deveria entregar? Na verdade, até o momento, eu não tinha me tocado do quanto eu me deixo levar, entendeu? Agora que você está falando e me dizendo, né? Agora que eu me toquei, né? Uhum. Eu sou bem sossegada em relação aos estudos, às atividades de casa, de serviço também. Uhum. Até comigo mesmo, sabe? O próprio cuidado, né? Para cuidar da gente, né? Sim, com certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Eu, Ângela, também tenho essa dificuldade, mas por me sentir muito perfeccionista. E eu acho que o perfeccionismo acaba atrapalhando bastante, assim, o meu dia a dia. Muitas coisas vão ficando para trás, porque eu quero fazer tudo perfeito. E aí acaba que enrola muita coisa, fica tudo assim acumulado. Não resolve nenhuma coisa e nem outra. Sim. Alguém mais, pessoal? Pode ficar à vontade para falar, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso, Ana? Não, é importante para eles, como já perceberam, ver que às vezes está relacionado mesmo, né, à frustração, ao medo de não dar certo, ou querer que seja perfeito, né, que seja o perfeccionismo. Então, é isso que essa é uma das visões, assim, dentro da psicologia. Tem vários autores que falam de procrastinação de maneiras diferentes. Mas uma delas fala com relação tanto ao medo de você, uma sensação de que você não vai conseguir fazer aquilo bem feito, então você deixa para a última hora, como se fosse uma forma inconsciente de justificar o fato de você ter aquela dificuldade, de repente, o teu desempenho não ser tão bom, do resultado não ser tão bom. Como também... Pode falar. Em relação à concentração? Então, a dificuldade de concentração é uma das consequências da procrastinação. Quando você procrastina, você não fica só desorganizado do lado de fora, existe uma desorganização interna. Então, você acaba tendo dificuldade tanto de se concentrar, porque aí aumenta a sua culpa, a sua autocrítica, você acaba... fica pesado para você depois, quando você olha e fala, poxa vida, eu devia ter feito antes, poxa, eu conseguiria ter feito um trabalho melhor se eu tivesse tido mais tempo. Então, você se culpa muito, e esse pensamento acelerado que você cria quando está tentando compreender alguns comportamentos, algumas atitudes. Então, essa dificuldade de concentração, ela está mais para uma consequência do que para uma causa. A causa, geralmente, ela está mais interna, está mais relacionada à forma como a gente se relaciona com a gente. Sim, entendi. Obrigada. Imagina. Eu queria voltar a compartilhar a tela. Deixa eu ver, mas vamos conversando enquanto isso. Então, assim, com relação à psicologia, o que ela traz, assim, de conceito, de compreensão com relação a ser procrastinadora, você ser Travou para vocês, gente? Eu realmente Travou? Sim, mas depois eu mando para você. Sim, não dá para ouvir. Ana, você está com slides aí? Ou não? De repente você consegue compartilhar. Mara, caiu de novo? Não? Me ouvindo, vocês estão, gente? Então, eu acho que a Mara caiu de novo.
E para mim tá meio travado tudo aqui. Vocês me ouvem? Sim, Sim, super bem. sim. Eu acho que a Mara travou. Da Mara saiu. A Mara saiu? Acho que ela tá com um problema, então, de internet. Talvez a falta de concentração devido como quando nós a gente pode ver mais assim por trabalho escolar, né? Às vezes nós temos tanto trabalho escolar, trabalho de escola de uma matéria, de outra, vai procrastinando, vai adiando, vai adiando, vai adiando. Quando a gente vê, está em cima da hora. E aí, o que acontece? Você começa a fazer aquele trabalho correndo, né? Sem falta de tempo, e aí difícil de concentração. E dificuldade de prestar atenção, dificuldade de aprender, também é bom desenvolver técnicas, né? O que cada um... Vocês percebem como vocês têm mais facilidade em aprender alguma coisa? Sim, sim. É bom desenvolver técnicas, assim, ver estratégias que é melhor para cada um. Por exemplo, eu memorizo bem se eu ouvindo e resumindo, transcrevendo. Então, Eu também. isso, então é importante colocar metas, não muito grandes, não muito longas, para a gente não se sabotar. Vou pensando grande porque você sabe que você não vai alcançar aquilo. Então, colocar metas pequenas, né? Eu faço bastante isso por conta do tempo, colocar, vou fazer até isso e tenho que acabar tudo. E no final não consigo realmente chegar até aquilo. Isso, porque às vezes você coloca, acaba auto se sabotando, porque você pensa querer tanta coisa, almeja tanta coisa ao mesmo tempo, mas você sabe porque você sabe que aquilo não será possível fazer dentro daquele tempo. Uhum. Então, colocar metas pequenas, por exemplo, vocês estão com dificuldade de se organizar para estudar, porque a gente sabe que em casa o tempo parece que acaba até que passando mais rápido, vamos ver, nós não conseguimos fazer nada, né? Então, como a Bia mesmo disse, estipular uma rotina, como se você estivesse mesmo estudando, colocar um período para estudo. Mara, voltou? Eu tô aqui, tô te ouvindo. Né? Interessante, então, colocar rotinas, tentar, em termos de estudo, arrumar um cantinho que seja tranquilo, sossegado, um período que você sabe que a sua casa está mais tranquila, tentar ir se organizando, porque você consegue ir se organizando diariamente em pequenas tarefas e vai automaticamente se organizando internamente, né, Mara? Isso. O que acontece é que, geralmente, igual, por exemplo, você vai ver um vídeo que fala sobre procrastinação, como se organizar, e aí você olha aquilo e fala, poxa, agora eu vou fazer, vou criar uma rotina, vou agir diferente. Mas isso na sua cabeça, ele passa muito rápido, porque a gente está o tempo todo tendo informação. Então, algumas vezes a gente vai precisar colocar isso no papel, você vai precisar fazer uma organização em que, ao mesmo tempo, você tenha também um compromisso com aquilo, né? Porque é importante ver também que não acontece como um passe de mágica, né? Nossa, agora exatamente. Eu vou mudar, vou deixar... Não, é um processo de adaptação, de adequação, adequação, isso, obrigada. Então, não é assim, nossa, hoje eu tô assim, eu tô vendo essa aula, amanhã eu vou com um passe de mágica. Não, e às vezes é difícil impor, né, isso agora na rotina. Então, é um processo que tem que acontecer. Por isso que eu falo, metas pequenas para ir alcançando o objetivo diário, né? Isso mesmo. Vocês já chegaram a se organizar, a fazer esse planejamento, ter dificuldade para realizar, para colocar em ação? Em relação de metas para o dia ou até o final da semana, sim. Uhum. Por conta de imprevistos e coisas que vai acontecendo. Que são coisas que acontecem. Sim. Aí é por isso que é tão importante essa questão, assim, da gente se conhecer, da gente tanto conhecer os nossos limites, as nossas dificuldades, como as nossas habilidades.
porque a gente precisa entender, isso foi um contratempo ou foi alguma coisa que eu priorizei que eu não deveria ter priorizado? Porque algumas vezes a gente faz um planejamento e as coisas acontecem e tudo muda e isso faz parte da vida, a gente sabe disso. Outras vezes, aí a gente está falando de episódios menores, a gente faz um planejamento, mas dentro da gente não existe nenhuma vontade de fazer aquilo, ou a gente não consegue ver o benefício lá na frente, o que isso vai nos proporcionar. Então, de uma forma muito inteligente, o nosso inconsciente, né, o nosso movimento interno, vai lá e joga a nossa atenção para outro assunto que seja mais prazeroso. Porque a gente vive a nossa vida buscando situações que nos deem algum tipo de satisfação, né? O tempo todo. É isso que nos movimenta, que faz a gente levantar, que faz a gente se mexer. Então, às vezes, é importante a gente se conhecer para compreender isso. Isso que eu estou procrastinando, isso que eu estou deixando para lá, é algo que eu não quero fazer? É algo que me prejudica, que me faz mal? É algo que me incomoda? Ou eu estou tendo dificuldade de identificar o benefício disso? Eu estou tendo dificuldade de ver em que isso me faria bem? O quanto isso poderia me ajudar? Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. E faz sentido? Sim, bastante. Então, assim, vocês estão me vendo também? Porque não está aparecendo para mim que eu estou aqui. Ah, tá. Sim, estamos vendo sim. Tem umas 15 telas de Mara, todas elas travaram, mas a gente está te vendo. Eu estou com o celular na mão e com o computador ligado. Por algum motivo que eu desconheço, eu assisti toda a aula da Bia e ele começou a desligar agora, de repente. Eu ligo e desligo, eu ligo e desligo. Então, eu fico aqui e lá. É uma emoção. Mas o importante é que está dando certo, que a gente está conseguindo estar aqui. Mas, enfim, eu abri o slide aqui de novo, só para não deixar de falar sobre nada com vocês. Então, alguns prejuízos da procrastinação, essa questão do funcionamento interpessoal que eu comentei lá atrás, que cria esses conflitos. A procrastinação, na verdade, ela vai criar um conflito seu com relação ao outro, como você se relaciona com outras pessoas, quantas discussões a gente já teve porque não fez o que tinha que fazer, ou porque deixou para a última hora, ou porque demorou para tomar uma decisão, ficou adiando, ou passou essa tarefa para outra pessoa, que não é responsabilidade do outro, é responsabilidade nossa. Punições financeiras, que aí é as multas que eu mencionei, e essa questão da falta de concentração, da autocrítica, da culpa, que faz muito mal para a gente acaba depois se prejudicando muito mais do que, de fato, a gente tivesse feito. Mas acredito também que com relação ao que e a como se sente, vocês, de repente, saibam disso melhor do que eu, cada um sabe disso de uma forma. Vamos pensar em formas, o que pode fazer para tentar diminuir esse comportamento. Penso que é isso que vocês devam estar querendo fazer. Não. Vocês ficam quietinhos, eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Sim. Ah, então tá bom. Estou ouvindo. A questão da... Então tá. A questão da rotina, a gente sabe o quanto que é importante. A Ana Carla falou um pouquinho sobre essa dificuldade que a gente tem de manter uma rotina, mas também o quanto que é importante a gente tentar manter uma rotina. E que rotina é essa, né? A gente está falando num período em que a nossa rotina já passou por uma mudança muito grande. Mesmo as pessoas que continuam trabalhando, que continuam saindo de casa para resolver as coisas, elas sentem uma mudança na rotina, porque a nossa rotina não inclui só a gente, né? Mas também o meio em que a gente vive, a nossa sociedade. E muitas mudanças aconteceram. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Por exemplo, vamos focar na questão dos estudos. A gente sabe que procrastinação acontece em várias situações, enfim. Mas vamos focar na questão dos estudos e aí a gente vê se dá colocar isso, incluir isso em outras situações. Por exemplo, com relação aos estudos. Vamos pensar, então, de colocar dentro dessa rotina um horário em que a gente possa estudar. No sábado à tarde eu vou separar esse momento para estudar, mas no meio da semana eu vou separar um momento para acessar o material na sala de aula, ou então para ler os conteúdos que os professores estão enviando.
o ideal é que a gente realmente trace essa meta. Ah, eu vou fazer isso 2 vezes na semana. E aí cada um vai fazer isso dentro da sua própria realidade. Porque a gente sabe que tem gente que está com criança em casa, tem a outra pessoa que não, que é mais jovem, e tem o pai e a mãe que está tomando conta de tudo, então tem um pouco mais de tempo, outras pessoas estão trabalhando. Então, dentro da sua realidade, qual o período que você consegue de verdade separar para você fazer isso? Você consegue fazer isso 3 vezes na semana? E nessas 3 vezes na semana, quanto de tempo você consegue deixar para você fazer isso? Meia hora, 40 minutos, 1 hora? Então, assim, dentro da sua realidade, traçar uma meta, não precisa fazer aí um cronograma de 1 mês, faz para a próxima semana, né? Nós estamos no final de semana, peraí, deixa eu traçar como que vai ser a minha semana, eu vou estipular um tempo para isso e vou me dedicar a realmente fazer isso naquele tempo. Se logo de cara, igual a Ana Carla falou, você pegar um período muito grande, só de olhar você já vai ficar cansado. Né? Então, não adianta eu pegar um período grande para tentar auto-se-sabotar, né? Nossa, eu vou pensar amplo, porque aí você sabe que você não vai conseguir, não vai sair do lugar. Exatamente. Então, assim, separa um tempo e evita estabelecer um tempo muito longo de início. É muito importante a gente tentar se preparar para essa atividade. Existem estudos que falam que assim, é como se a gente entrasse no clima. Depois vocês vão ver no slide que eu coloquei. É como se fosse uma forma da gente entrar no clima. Mas, assim, o cérebro compreende que você tem uma atividade para fazer quando você se prepara para essa atividade. Ou, de repente, você troca de roupa, sofra o cabelo. Então, você deixa um espacinho na casa para aquilo. Então, quando você chega naquele ambiente, agora é a hora de fazer isso. A chance de você conseguir realizar a tarefa é muito maior se dentro dessa sua organização de rotina tiver aí uma preparação para essa atividade. Até para ter o desempenho de papel, né? Às vezes, até uns que estão usando até uniforme na hora de estudo. Por quê? Porque aquele momento, o seu papel é de estudante. Aquele período que você vai determinar para isso, aquele cantinho, aquele horário, aquele período, é o seu papel de estudante, né, Mara? Isso. Com relação à questão das distrações, a maioria das pessoas que conversam comigo fala que a maior dificuldade é essa. Ah, mas eu me distraio, eu pego o celular. E assim, pessoal, o que eu acho importante a gente falar disso? Essa nossa dificuldade, ela já existia. O que está acontecendo hoje é que as coisas mudaram, então isso está muito evidente para a gente. Mas quem tem dificuldade de assistir uma aula, na sala de aula também pega o celular. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, algo que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Não foi algo que surgiu por conta da pandemia, por conta do isolamento, que agora não tem mais aula. Fica um pouco mais intenso porque não tem ninguém ali. Só o celular, presta atenção no que eu estou falando, né? Então, é um monitoramento nosso. O ideal é, se você for deixar um período para isso, você tentar, então, ficar longe do celular, já que você percebe essa dificuldade em você. Por mais difícil que seja, e faça pausas. Você pode, por exemplo, eu vou estudar por 1 hora, mas eu vou parar dali 20 minutos, vou no banheiro, vou tomar uma água, vou dar uma olhada no celular e vou voltar para o que eu estava fazendo. É uma questão mesmo da gente se monitorar e perceber a nossa dificuldade. Por isso que eu sempre falo de você perceber em você, porque cada um vai apresentar uma dificuldade diferente, e cada um vai fazer sentido algo que a gente está falando. Vocês estão aí comigo ainda ou não? Sim. Alguém quer comentar alguma coisa em relação ao que a gente falou até aqui? Eu acho que é uma tentativa, né? Acho que vai todo mundo pegar um pouco essas ideias e tentar aplicar daqui para frente. Acho que a gente pode tentar daqui um pouco mais para frente, conversar sobre como foi para cada um, o que deu certo, né? Acho que é muito novo para todo mundo, né? A gente, além de estar com pouco tempo, eu ainda tive alguns problemas técnicos aqui, né? E deixei vocês esperando. Então, daqui a pouco a gente já está encerrando, na verdade, né, Nath? A gente tinha pensado nesse período, pensando que é o período que funciona melhor. Eu não sei como é que o grupo está. Vocês conseguem mais uns 15 minutinhos? Eu não sei quanto tempo vocês precisam, meninas. Acho que a gente pode conversar aqui. Acho que as meninas também podem falar se estão cansadas, se vocês precisam parar, se vocês querem voltar outro dia para conversar melhor. O que vocês acham, meninas? Se o pessoal tiver disponibilidade, eu gostaria, na verdade, de ouvir deles, assim. Isso. Por exemplo, se faz sentido essa questão. Você acha,
vocês acham que se vocês pegarem e falarem, não, eu vou fazer uma lista, então, vou separar aí na minha semana um período, a gente não precisa organizar o dia todo, o que eu vou fazer às 8, às 9, às 10, eu sei que tem muitos profissionais que defendem isso, mas eu acho muito difícil a gente conseguir manter quando a gente vai de um polo ao outro, a pessoa que não anota nada para a pessoa que anota tudo. A gente pode só começar a anotar algumas coisas que são prioridades, por exemplo, a questão do estudo, então, eu tenho um compromisso, eu não posso deixar passar desse dia para pagar essa conta. Então, começar a anotar as coisas que a gente realmente não pode, que vai trazer um prejuízo muito grande se a gente deixar para depois. Marcar um médico, mas aí focando nos estudos, vocês acham que é possível a gente pensar aí numa semana, e durante essa semana, é possível fazer essa organização? Vocês acham que isso encaixaria na vida de vocês? Vocês acham que daria para cumprir, que poderia ajudar? Sim. Sim, é uma coisa que eu faço muito, é organizar a minha semana, anotando tudo que eu tenho que fazer, e cada vez que aparece alguma coisinha a mais, eu tento dar uma encaixada. Você já faz isso, então? Eu tento, ao máximo, e eu tento seguir a minha lista durante o dia. Isso. E para você dar resultado? Quando eu consigo seguir, assim, tudo certinho, quando eu me disciplino a seguir tudo, aí dá um resultado bem bacana. E do pessoal que tem mais dificuldade, vocês já tentaram alguma coisa assim? Qual foi a dificuldade de vocês? Eu sempre faço esse jeito de anotar tudo, só que eu estava tendo muito mais facilidade quando eu estava com aula presencial, porque aí eu tinha todos os horários definidos, então de manhã eu fazia tudo que eu tinha que fazer, estudava tudo que eu tinha que estudar, no horário que eu tinha programado, à tarde a mesma coisa e à noite a mesma coisa. E aí agora que veio, tô sem nada, então eu fico meio que livre o dia inteiro, sabe? Eu não consigo fazer mais isso. Eu até outro dia falei, não, eu vou pegar e vou realmente fazer. E aí eu fiz uma lista de novo, coloquei tudo bonitinho, só que sem horário. Porque eu falei, não vou me limitar ao horário, porque às vezes acontece alguma coisa e eu não consigo. E eu, mesmo assim, eu ainda fiquei sem fazer um item da lista, mas foi uma coisa assim, mas ainda é muito difícil. Porque às vezes eu até falo, eu vou fazer isso, mas eu fico, eu faço outra hora. E aí eu deixo, e aí eu falo, não, tô de quarentena, eu tenho muito tempo para fazer. Aí acaba indo e virando uma bola de neve. E se antes você colocava horário, por que você acha que agora não está dando certo? Estipular o horário para fazer aquilo, por exemplo, o horário da aula. É porque é mais disciplina, sabe? E, por exemplo, eu acordava cedo, acho que era tipo umas 7 e pouco, eu já estava acordada, aí eu fazia tudo que eu tinha que fazer e depois eu ia estudar. Aí eu começava a estudar lá umas 9 horas, 8h30, mais ou menos, e eu ia seguindo. Só que agora eu tô acordando mais tarde, às vezes eu acordo 9, às vezes eu acordo 8, às vezes eu acordo 11, então não dá muito isso, sabe? Aí eu falo, vou fazer à tarde. Aí à tarde agora eu tô tendo aula. Aí eu falo, vou fazer à noite. Só que à noite também eu não gosto de fazer nada porque é um momento mais tranquilo, que eu gosto de ficar... Que é quando tá todo mundo em casa, geralmente. Então eu fico mais de boa. Aí eu sempre deixava esse momento para fazer uma atividade ou outra que era mais importante, para revisar alguma coisa e depois ficar livre. Então, o único jeito, no seu caso, seria trazer essa atividade para o período da manhã, que geralmente é um horário que agora você está dormindo, porque a sua rotina de sono também está um pouco desorganizada. Sim, exatamente. Aí eu falo, não, eu tenho que mudar meu sono e melhorar tudo mais, só que aí nunca consigo. Eu falo, eu vou levando o que dá, aí de manhã eu estudo o que dá, se não der, a gente tenta do outro dia. Então, se é alguma coisa que dá para a gente deixar para depois, que dá para levar, a gente não consegue viver assim tão enrijecido, né? Mas, se for algo que vai nos prejudicar, lá na frente isso vai fazer muito mal para a gente emocionalmente. O que eu costumo usar de exemplo? Sabe quando você estuda num horário e depois tem que mudar o horário de estudo? Eu estudava à tarde, agora passei para amanhã. Ou então, quando você trabalhou muito tempo numa empresa e entrava às 9, de repente você arruma outro emprego e entra às 7. É uma mudança significativa na sua rotina. É uma rotina, acontecia de uma forma e agora está acontecendo de outra. Então, assim, os primeiros dias são muito difíceis. O corpo sente, você sente cansaço, você sente sono durante o dia, você estranha o horário que você vai almoçar. Então, o corpo precisa também desse período de adaptação e a gente também precisa para compreender essa novidade.
os primeiros dias exigem um esforço um pouco maior. E aí é complicado, mas a gente precisa se autorresponsabilizar e entender qual que é a parte que depende da gente. Ok, eu não vou conseguir achar isso delicioso logo de cara, mas se é algo que é importante para mim, se o que está lá na frente, né, se o meu benefício lá na frente em relação a isso é algo que é importante, que eu quero, então eu vou precisar fazer um pouquinho de esforço para que eu consiga atingir isso. E aí, quando com todas as tentativas, ou quando uma dificuldade é muito intensa, aí a gente precisa pensar em medidas pessoais, assim, trabalhar na sua individualidade, na sua dificuldade, mas geralmente algumas mudanças já surtem resultado e a gente já consegue ver uma mudança de comportamento, já consegue se sentir melhor com isso. É importante cada um pensar o que realmente eles podem fazer para se ajudar a ser organizado, né? Teve alguém que anota por dia. Então, assim, é o que eu digo, criar estratégias e metas, né? Do que você, priorização, o que você precisa fazer no dia e o que é prioridade para você, o que é importante. Mas não se sabotar, né? Isso mesmo. E é interessante falar desse, o que é importante, né, para a gente. Porque um dos estudos em psicologia fala que a chance é maior da gente procrastinar algo que nos é imposto, que alguém mandou a gente fazer. Ou algo que seja aversivo para a gente, que a gente não goste de fazer. E aí vamos pensar nos estudos, né? Durante a escola, durante o ensino tradicional, existe ali a obrigatoriedade, você precisa ir. Para além disso, de certa forma, é uma escolha, né? Porque você quer estudar, porque você quer passar naquilo. Não existe mais aquela pressão da escola, que você tem que... Entendem o que eu quero dizer? Talvez esteja difícil de identificar o porquê a gente quer fazer aquilo. Essa é uma atividade que não é prazerosa, mas ela é o caminho. Eu preciso passar por ela para atingir o que eu quero lá na frente. Existe um benefício que eu não estou conseguindo ver nesse momento. Na escola, muitas pessoas acabavam indo assim, eu vou porque tem que ir, porque pode faltar, ou porque não conseguindo, mas aí a gente pensa também na maturidade emocional, porque é muito jovem, né? Talvez não conseguindo ver o benefício real do aprendizado. Agora, a tendência é que a gente caminhe para esse crescimento, para esse desenvolvimento, para a gente conseguir ver que vai para além da atividade. Existe um benefício por trás daquilo. Existe algo que aquilo vai me proporcionar. Né? Eu não estou fazendo isso porque eu quero passar na prova, porque eu quero nota, eu estou fazendo isso porque tem um benefício lá na frente, tem algo a ser alcançado, e é aquilo ali que me motiva, é para aquilo ali que eu estou olhando quando eu estou fazendo isso. Por exemplo, o Enem, né? Passar numa faculdade. Então, tem que ver o que você quer, o que é o seu objetivo e o que você, de fato, pode fazer para alcançar o seu objetivo. Não por obrigatoriedade, como você tem que estar na escola diariamente por conta da presença que tem falta, porque agora, nesse momento, nós não estamos tendo isso. Mas para você, o que é importante? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Isso. A sua meta, né? Isso. E eu acredito, assim, que cada um, pelo menos as pessoas que eu conversei no curso, assim, durante as inscrições, me trouxeram, assim, muitas vontades, muitos desejos. Pessoas que pararam de estudar há muito tempo estão retornando agora. E aí é importante a gente falar de identificar a sua dificuldade, respeita o seu tempo, cada um vai conseguir dar os passos num ritmo, não tem problema nenhum, né? Não se cobrar tanto. Hoje não deu certo, tudo bem, deixa eu me organizar para fazer novamente amanhã. O que eu consigo fazer de melhor? Ser honesto, né? Olhar de verdade para as suas dificuldades, reconhecer que as suas dificuldades, ok, ninguém é perfeito, você tem a sua, o outro tem a outra, eu tenho a minha, né? Cada um tem uma dificuldade em um campo específico. Mas também reconhecer as suas habilidades. Eu tenho dificuldade nisso, mas eu tenho facilidade naquilo, então vou usar aquilo ali a meu favor. Certo, pessoal? Arrasar. Alguém quer comentar alguma coisinha para a gente encerrar? Eu queria comentar uma coisa. Eu acho que tem um elemento dessa situação que eu acho que piorou um pouco a organização dos alunos, que é
o fato de que parece que o meu horizonte, que era o vestibular, ficou inatingível esse ano. Embolou tudo. Então, eu sinto que muita gente acabou desanimando porque sentiu que perdeu o ano. O que eu venho pensando é que, independente do que vai acontecer nessas provas, eu acho que a gente está sempre se preparando, né? Eu fico pensando, O Enem não foi adiado, gente. Pelo menos o que a gente vê na inscrição, a grande maioria, o objetivo é o Enem. Então, pensando por aí, o Enem não foi Ele foi adiado. Ele foi adiado, ele não foi cancelado, né? Mas então saiu agora, porque anteontem, acho que eu vi, e ainda recebi uma mensagem no celular que o Enem não ia ser adiado. Você está sabendo disso, Nath? Então, a gente estava até pensando em fazer um abaixo-assinado para postergar a data do Enem, exatamente porque como é que as pessoas vão conseguir se preparar, né? Mas eu não sei ainda se ele já foi cancelado ou não. Eu não estava sabendo, na verdade. Acho que a gente precisa até saber. Mas eu acho que, independente do Enem acontecer ou não, o que eu fico pensando é que existe uma série de conhecimentos que a gente usa, a gente vai usar na vida, né? Quando a gente senta para estudar, às vezes vai ser uma prova que você vai prestar para um trabalho, uma outra coisa no meio do caminho, ou num concurso que vai aparecer no meio do caminho. Conhecimento não é muito fácil, né? Acho que o problema é como você perdeu o alvo, você fica meio na dúvida se vai dar certo, se vai ter Enem, se não vai ter, se vai ser complicado, se vai. Parece que você não precisa mais aprender aquelas coisas. Mas são coisas que são importantes para a vida, né? Sim. E vamos pensar que a oportunidade, quando ela chega, tem algumas pessoas que falam, é um cavalo que passa galopando do teu lado, se você não estiver pronto, você não pula, né? Então, assim, estar pronto para as oportunidades que estão por vir, pensar que o ano passado, por exemplo, as nossas atividades elas eram muito mais intensas, né? Tava todo mundo com a agenda muito cheia, muito ocupada. Então, é uma forma, assim, da gente aproveitar que agora o tempo está um pouco maior para ganhar um ano. Eu sei que é muito difícil, assim, seria hipocrisia minha falar que é possível olhar de forma positiva para tudo na vida. E eu sei que não é, e acho, inclusive, que alguma consciência não faz mal. Mas existem algumas situações que a forma como a gente olha para o problema realmente afeta como a gente se sente. Ou a gente está perdendo um ano de estudo, ou a gente está ganhando um ano de estudo. Se essa prova, por exemplo, acontecer em março do ano que vem, em fevereiro do ano que vem, um exemplo, né? A gente não sabe como vai ser, mas se isso for acontecer, eu quero ficar sabendo disso em dezembro, em novembro, quando eu quero começar a me preparar para esse momento, né? Então, se a gente tiver a oportunidade de começar a se preparar agora, mal não vai fazer, né? Para quando realmente chegar essa possibilidade. E o conhecimento adquirido é para a vida inteira, né? Não se perde. Isso. Mas então acho que é isso, né, pessoal? A Nath caiu ou é impressão minha? Tô aqui. Ah, então tá. Gente, eu queria agradecer demais vocês. A gente calculou mais ou menos o tempo, mas até queria ter pensado melhor para vocês terem tido mais tempo. Não tem mas problema. até me deixar com um gostinho de quero mais, que a gente pode pensar outros momentos também, para a gente explorar mais esse debate. Achei que foi ótimo vocês duas, que aí a gente vai fazendo mais uma conversa também. E aí eu queria pedir para quem esteve presente, quem vai assistir o vídeo depois, ficar à vontade para falar com a gente no privado, no grupo, como é que se sentiu, o que achou que funcionou, o que achou que não funcionou, que a nossa intenção é contribuir, né? A intenção é ajudar, né? A gente sabe que a distância é o que a gente consegue fazer, mas enfim. E eu gostaria também, Nath, se o pessoal puder, para não estender mais aqui, depois mandar para a Nath assuntos que vocês acham importante a gente abordar, forma que vocês gostam mais de abordar. Eu prefiro no vídeo, eu gostei mais assim, mas principalmente os temas. O que vocês gostariam que a gente trouxesse? Como a psicologia pode contribuir de alguma forma com vocês nesse momento, através do cursinho. Tá bom? E muito obrigada para quem ficou. Muito obrigada, amores. Foi ótimo. Foi muito legal, obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada. Muito bom mesmo. Obrigada, foi incrível. Eu adorei, obrigada, gente. Me ajudou bastante, muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, pessoal.
Obrigada. Boa tarde. Obrigada.